Olá, turma! Agora nós vamos iniciar a quarta e última parte da nossa aula, onde nós iremos abordar as diferentes estratégias reprodutivas dos peixes. A primeira coisa que eu gostaria de ressaltar para vocês é que as estratégias reprodutivas dos peixes estão intimamente ligadas ao habitat em que esses peixes vivem. Consequentemente, a gente também tem que lembrar que as características desses habitats elas são relacionadas à diversidade climática do planeta. Quando a gente pensa então nisso, eu gostaria de mostrar para vocês nesse gráfico a relação entre a temperatura da água e a profundidade num ambiente marinho, isso avaliado em diferentes tipos de clima. Percebam que as águas profundas, a amplitude da variação da temperatura é muito pequena, varia alguma coisa em torno de 5 a 10 graus Celsius, independentemente do clima em que isso foi avaliado. Já nas águas superficiais, percebam que existe uma íntima relação entre a temperatura da água e o clima. Então, a temperatura da água, quanto mais superficial, mais ela vai refletir o clima onde ela está localizada, onde esse corpo d'água está localizado. À medida, então, que essas águas vão se aprofundando, né, essa correlação vai diminuindo, embora ela ainda exista de maneira muito clara. E por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque diversas espécies de peixes marinhos de interesse para a aquicultura, e a gente fala de peixe porque a nossa disciplina é sobre reprodução de peixes, mas outras espécies também que não são peixes, são oriundas dessa faixa de água aqui. Então, para que a gente tenha sucesso na reprodução dessas espécies de peixe em cativeiro, é importante a gente conhecer essas características do habitat de origem para que a gente possa mimetizá-los, né, imitá-los e fornecer essas condições quando elas forem fazer a reprodução. Vou dar um outro exemplo para vocês agora no ambiente de água doce. Aqui nesses dois gráficos nós temos a variação na quantidade de oxigênio, nesse gráfico representado aqui em cima, nesse gráfico representado no eixo Y, tá? A variação do oxigênio em função da profundidade e em função das horas do dia em lagos de várzea amazônico. E existe então um controle que é a medição do oxigênio da água no rio. O que eu quero que vocês observem? Que, por exemplo, nos lagos de várzea amazônicos, quanto mais superficial for a água, maior é a disponibilidade de oxigênio. Então, profundidades muito pequenas, né, do ponto de vista de uma região amazônica, de 10 metros de profundidade, já causa uma redução muito brusca no nível de oxigênio. Se você perceber aqui, por exemplo, no rio, isso não acontece, né? Essa variação num rio com correnteza, né, no ambiente lótico, ele é uma variação mínima. Percebam que, em função das horas do dia, também ocorre uma brusca variação na quantidade de oxigênio, devido à atividade fotossintética. Lagos de várzea são ambientes extremamente ricos em matéria orgânica e em atividade primária. Consequentemente, a partir do momento que a atividade fotossintética é reduzida, a concentração de oxigênio também cai bruscamente, chegando a níveis próximos de zero. Percebam que no rio
a disponibilidade de oxigênio ao longo do dia ela é praticamente constante. Professor, por que você está nos mostrando isso? Assim como eu falei para as espécies marinhas, a gente também tem que lembrar que diversas espécies de interesse para a aquicultura, elas têm origem na região amazônica, principalmente quando a gente está falando da aquicultura na América Latina. Espécies tanto de interesse para a produção de carne, quanto de interesse para a ornamentação, né, para o aquarismo. E aí entendam que esses lagos de várzea, eles são criatórios, berçários de muitas dessas espécies. Muitas dessas espécies se reproduzem nesses lagos de várzea. Muitas dessas espécies, o desenvolvimento da sua prole ocorre nesses lagos de várzea. Então é necessário que a gente conheça essas características desse ambiente aquático para que a gente também possa fornecer isso em cativeiro. Eu mostrei para vocês apenas um parâmetro de qualidade de água, mas num ambiente desse, por exemplo, também existem variações bruscas de pH. Nesses ambientes, dificilmente você tem um pH alcalino. Então isso também vai refletir na eficiência reprodutiva dessas espécies em cativeiro. Então percebam a importância de se conhecer, né, os hábitats e as características biológicas das espécies nesses hábitos no quesito reprodução. É sob essa diversidade de condições ambientais que os peixes evoluíram até os dias atuais. É isso que fez com que ocorresse essa grande ramificação, né, entre os peixes, né, de diferenciação de espécies, e isso só foi possível, tá, devido a um processo contínuo de seleção natural que possibilitou que os mais aptos se reproduzissem, transmitissem seus genes, perpetuando as espécies nesses diferentes hábitats. Essa capacidade de perpetuação e evolução das espécies, associadas à diversidade de hábitats, também reflete na diversidade existente em cada bioma. Percebam no mapa que as cores, as regiões em que tem o azul mais intenso, também são regiões em que se observa uma maior diversidade de espécies de peixe de água doce. Aqui a gente está pegando como exemplo apenas espécies de água doce. Isso é possível porque cada espécie desenvolveu ao longo da evolução estratégias reprodutivas próprias que, de novo, permitiram a perpetuação da espécie. E aí, professor, o que são estratégias reprodutivas? Estratégias reprodutivas é o padrão reprodutivo adotado por uma espécie com o objetivo de maximizar a sobrevivência de ovos e larvas no ambiente natural. Por isso que é tão importante conhecer as estratégias reprodutivas das espécies de peixes de interesse para a aquicultura, pois assim nós podemos intervir para maximizar a produção de ovos e larvas no ambiente de cativeiro, que muitas vezes é desenvolvido numa região totalmente diferente daquela em que ocorre o habitat original da espécie. Então, quanto mais distante, maior é a importância de mimetizar os fatores ambientais característicos do habitat de origem no ambiente reprodutivo em cativeiro. Tanto no ambiente natural quanto no ambiente de cativeiro, existem fatores limitantes tanto para a reprodução quanto para a sobrevivência destes pequenos seres indefesos, que são os ovos e larvas de peixe. A presença de predadores, a disponibilidade e a qualidade da água são os três principais fatores, tanto no ambiente natural
quanto no ambiente de cultivo. Agora existe uma diferença. A diferença é que na natureza, quando existe um fator limitante, os animais eles têm a possibilidade de buscarem outros locais em que esses fatores deixem de ser limitantes. Já no ambiente de cativeiro, essa possibilidade não existe, porque eles estão limitados quanto à disponibilidade de ambientes diferentes. Então, no cativeiro, cabe a nós, técnicos e produtores, sermos responsáveis por controlar e fornecer esses fatores de maneira adequada para maximizar a sobrevivência e a eficiência reprodutiva das espécies. As estratégias reprodutivas elas podem ser classificadas de diferentes maneiras. A primeira classificação que eu vou mostrar para vocês é quanto à frequência. Ela pode ter uma única frequência, pode ser classificada como uma estratégia reprodutiva única ou uma estratégia reprodutiva de frequência repetida. A única é quando ocorre uma única desova ou uma única espermiação em toda a vida do peixe. Os exemplos clássicos disso são as enguias e os salmões do Pacífico, aqueles que são do gênero Oncorhynchus, tá? Nestes animais, por eles terem apenas uma única desova e fazerem isso uma única vez na vida, existe uma grande maximização de reservas corporais para poder superar todos os desafios envolvidos na reprodução dessas espécies, principalmente decorrentes do processo migratório. Você ficou curioso sobre a migração do salmão e o ciclo de vida do salmão? Eu vou deixar para vocês um vídeo do YouTube lá na plataforma da UFPR Virtual para que vocês possam ver por que é necessário que esses animais tenham uma maximização das suas reservas energéticas para conseguir o seu objetivo, que é perpetuar a espécie. Quanto às estratégias reprodutivas, elas também podem variar em função do tipo de fecundação. A maioria das espécies de peixe elas têm fecundação externa, ou seja, os ovócitos e o sêmen, contendo os espermatozoides, são liberados na água e ali ocorre então o processo de fecundação. Já algumas espécies elas têm fecundação interna, ou seja, o macho ele possui algum tipo de pseudo-órgão sexual que permite que ele introduza isso na papila urogenital da fêmea e deposite então o seu sêmen na cavidade celomática ou no ovário dessa fêmea, tá certo? E ali então é que vai ocorrer o processo de fecundação. Existem também espécies de interesse para a aquicultura que fazem fecundação interna, mas todas que eu me lembro no momento são espécies de interesse ornamental. Entre as espécies que têm fecundação externa, a gente tem aquelas que têm cuidado parental ativo e as espécies que não têm cuidado parental ativo. Então, nas espécies que não têm cuidado parental ativo, é necessário que elas produzam um número muito maior de ovos para que uma parte dos descendentes produzidos atinja o estágio adulto. Só para vocês terem uma ideia, uma desova de pintado na natureza, uma fêmea de pintado, na primeira desova, ela coloca cerca de 2 milhões ou mais de ovócitos. Ela produz 2 milhões ou mais de ovócitos. Menos de 1% dessa quantidade de ovócitos vai atingir o estágio adulto. Já nas espécies que têm cuidado parental ativo, como a tilápia do Nilo, o número de ovócitos é muito menor. Por quê? Porque esses animais, eles cuidam da sua prole
naquele momento em que eles são mais indefesos, que eles têm menos habilidade para se defender dos desafios ambientais, principalmente em decorrência de predação, tá certo? Então, para a gente fazer um comparativo entre uma espécie quanto à produção de ovos de uma espécie sem cuidado parental ativo, desculpe, e com cuidado parental ativo, saibam que uma tilápia, na primeira desova, ela coloca em torno de 300 a 500 ovos. Quando ela atinge o seu ápice reprodutivo, né, quando ela coloca mais, quando ela produz o maior número de ovócitos, isso chega em torno de 2.500 a no máximo, estourando aí 3.000 ovos por desova. Mesmo que essa espécie ela desove a cada, vamos botar, 30 dias, se a gente colocar 3.000 vezes 12, ela vai produzir no máximo, na melhor das hipóteses, para a gente dar um número arredondado, 36 a 40 mil ovos por ano. Enquanto uma fêmea de pintado numa única desova produz 2 milhões de ovócitos. Então percebam que essa característica do cuidado parental ativo, ela também vai influenciar na quantidade de ovos produzidos. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês deixarem aqui no comentário do vídeo. Qual é a família de peixes teleósteos em que todas as espécies têm cuidado parental ativo com a prole? Vou repetir a pergunta. Qual é o nome da família de peixes teleósteos em que todas as espécies têm cuidado parental ativo com a sua prole? Você sabe a resposta? Deixa aqui nos comentários do vídeo. Valeu? Quanto às estratégias reprodutivas, quanto ao desenvolvimento oocitário ou ovocitário, a gente vai classificá-las como, primeiramente, como sincrônico em grupo. Nos peixes que são sincrônicos em um grupo. Vou repetir de novo, sincrônicos em um grupo. Todos os ovócitos, nesse caso, todos os ovócitos vão se desenvolver ao mesmo tempo e não há formação de novos ovócitos. Isso vai ocorrer naqueles peixes que nós falamos que são de desova única. De novo, vou dar como exemplo as enguias e salmões do Pacífico, tá certo? Já nos sincrônicos em grupo, agora sim, sincrônicos em grupo, vão existir pelo menos 2 grupos de oócitos em um mesmo tempo. Vai existir um grupo de oócitos maiores, mais homogêneos, e um outro grupo de oócitos menores e mais heterogêneos quanto ao tamanho. Esse primeiro grupo maior e mais homogêneo é aquele grupo que vai ser desovado, né? Vai ser desovado, isso, no ciclo reprodutivo, tá? Atual. E o segundo grupo, aquele mais heterogêneo, é o grupo de oócitos ou de ovócitos que será desovado nos ciclos reprodutivos seguintes. Esse tipo de desenvolvimento ovocitário vai ocorrer nos peixes de desova repetida, como tambaqui, pacu, pintado. Percebam que eu falei e citei espécies o quê? Reofílicas, tá certo? Espécies reofílicas. Tranquilo até aí? E aquelas espécies que são consideradas assincrônicas quanto ao desenvolvimento oocitário são aquelas que possuem oócitos em diferentes estágios de maturação dentro do ovário. Não existe populações dominantes de oócitos e por isso mesmo essas espécies vão fazer múltiplas desovas ao longo do ano. Também isso vai ocorrer em espécies de desova repetida. E aí eu vou dar o exemplo, por exemplo, da tilápia, do tucunaré,
do acará disco são espécies, então, assincrônicas. Entenderam? Tá aí? Se tiverem dúvida, deixe no comentário ou lá no fórum da UFPR virtual. As estratégias reprodutivas, quanto ao tipo de desova, pode ser total, então é quando todos os oócitos são liberados em um evento único, que dependendo da espécie, pode durar alguns dias, ou pode ser num único momento, né? Ou parcial, que ocorre nos peixes de desova repetida assincrônica. Essa estratégia de liberar os oócitos ao longo de um período prolongado é uma forma, é uma tentativa de aumentar a sobrevivência da prole, tá? Então, essas estratégias reprodutivas, o conhecimento dessas estratégias reprodutivas, como a gente tem falado, e eu vou ressaltar isso de novo para vocês para poder reforçar, é importante conhecer como isso ocorre em cada uma das espécies que estão sendo cultivadas. Quando a gente está falando principalmente de piscicultura ornamental, a diversidade de estratégias reprodutivas que a gente observa hoje na aquicultura é muito maior do que, por exemplo, na piscicultura voltada para a produção de carne. E aí é por isso que na piscicultura ornamental a gente tem pessoas que têm muito sucesso na reprodução de espécies de difícil reprodução e outras não, porque elas conhecem e conseguem mimetizar de maneira mais adequada as condições ambientais necessárias para a reprodução. E para a gente finalizar a nossa aula, né, eu não poderia deixar de falar com vocês sobre tipos de migração reprodutiva. Então existem os peixes que são conhecidos como diádromos, que são aqueles peixes que fazem migração entre o ambiente marinho e o ambiente de água doce. Quando ele faz, né, a migração do ambiente de água doce para o ambiente marinho, para fazer a reprodução no ambiente marinho, eles são denominados de catádromos. O exemplo são as enguias. Quando os peixes fazem a migração do ambiente marinho para reproduzir no ambiente de água doce, eles são denominados anádromos. Então aqui a gente tem o exemplo de diferentes espécies de salmonídeos. Existem outros organismos aquáticos que também fazem esse tipo de migração. Não necessariamente para um ambiente totalmente de água doce, mas, por exemplo, variando a salinidade, tá, dentro do ambiente. Por que é importante conhecer se a espécie faz ou não esse tipo de migração reprodutiva? Porque, de novo, são essas condições da qualidade de água que têm que ser fornecidas para se fazer a reprodução dessas espécies em cativeiro. E ao longo do seu desenvolvimento, também tem que ser fornecida o quê? A mudança gradual dessas condições para garantir a sobrevivência da prole. Também existe migração reprodutiva em que não há alteração do ambiente aquático. Então, os potâmodros são aqueles peixes que fazem migração apenas na água doce. E aí é isso, a gente tem como exemplo as diferentes espécies reofílicas nativas aqui do Brasil, tá? E as espécies oceanódromas, né, que são aquelas que fazem migração apenas dentro do ambiente marinho. De novo, elas podem fazer isso buscando o quê? Diferenças de salinidade, maior proteção contra predadores. Então, por exemplo, existem diversas espécies marinhas que fazem a reprodução em ambiente de manguezal, que não é um ambiente idêntico em termos de qualidade de água, qualidade de água, presença de predadores, igual a um ambiente de mar aberto. Então, novamente, precisa se conhecer essas características.
para a gente poder ter sucesso na reprodução das diferentes espécies. Beleza? Gente, olha, apenas como aviso, né, a gente tem que lembrar que slide e aula não é bibliografia de estudo. Então, isso é um guia para vocês. Eu vou deixar material para vocês lerem lá também, no ambiente da UFPR virtual. E essa bibliografia ela tem que ser lida para vocês terem sucesso também na realização das atividades e mais ainda, né, o que é mais importante, um completo conhecimento sobre o tema abordado. Tranquilo? Agradeço a atenção de vocês de novo. Se gostou da aula, deixe um like, assina o canal, faz o comentário, tira dúvida, vamos participar, beleza? Obrigado e valeu a atenção.